é transformar a realidade. Então, assim, a gente também tem que ficar muito, muito esperto com como a língua está sendo modificada aos poucos, e a gente não pode entrar nesse jogo de aceitar um termo aqui, outro ali, porque eles estão falando porque isso pode ofender outra pessoa. Racismo estrutural. Isso, porque assim, racismo, machismo estrutural, e isso não existe, gente. Sim, eles estão criando termos e modificando e tentando tirar outros da nossa linguagem para poder colher a nossa comunicação. Porque quando a gente não tem como se comunicar, a gente não encontra palavras para aquilo, a gente acaba entrando de uma forma ou de outra naquela narrativa. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento disso para poder não deixar, não ceder. A gente não pode fazer concessões, porque quando a gente faz uma concessão, é assim, começa com o dedinho da mão, daqui a pouco a sua mão, daqui a pouco é o seu corpo inteiro que eles conseguiram Alguém hoje fez uma correção lá, a gente falou casal lésbico, a menina foi lá, acho que foi a Daiane, ela colocou assim, casal não, par. E é verdade. Par. Não é uma questão de não, é par. Dois iguais são par. O que casa é casal. Esse tipo de... Isso que você está falando de concessão é muito verdade. O brasileiro ele tem uma desvantagem, que na verdade isso aconteceu na França também. A gente aqui tem o tal do Paulo Freire, né, que se você foi alfabetizado de 30, 40 anos para cá, você foi alfabetizado dentro desse método. Inclusive eu, acho que nós três aqui passamos por isso. Isso é muito difícil de se desfazer. Por quê? Toda vez que você fala de palavra, você tem lá o significado, o significante e o referencial, né? Então, você tem lá, o significante é a palavra, o significado é o conceito dele, e o referencial é aquilo que ele é na realidade. O método do Paulo Freire, ele causa um probleminha no referencial. Esse probleminha, ele não é coincidente, ele é intencional. Então, o que acontece? Quando eu ouço a palavra machismo, como eu não consigo ligar ele à realidade, o que você disser para mim que é machismo, eu vou acreditar. E como eu tenho... Então eu não consigo fazer nem a ligação entre o significado e a realidade, e o contrário também. Eu vejo o sexismo, eu vejo que homens e mulheres fazem, mas eu não consigo associar ao nome correto. Então, se você criar dois nomes para mim, machismo e feminismo, eu caio na sua. Mas porque eu não tenho o discernimento de conseguir observar a realidade e extrair disso um significado. E aí, meu amigo, quando você faz isso, você é manipulado de todas as formas. Quase 100% das vezes que eu debato com alguém, eu tenho que ficar, assim, 80% do tempo desfazendo conceitos errados. O cara fala assim, não, tem que ter revolução. Você não sabe o que é revolução. A revolução é isso, é isso, é isso, é isso. Ele acha que a revolução é assim, tá errado, vamos destruir e fazer de novo. A revolução é ir para cima, é lutar. Vai nessa. A intenção é justamente inviabilizar o debate, né? Inviabilizar o debate. Quando eles começam a colocar essa cortina de fumaça e a dificultar tanto, você tem que trabalhar para desconstruir aquilo que eles estão falando. Não vale a pena. Ao ponto que deveria estar chegando, porque você está tendo que trabalhar naquilo que não é a realidade. Hoje mesmo eu estava vendo um exemplo de o que eles fizeram com os conservantes nas embalagens, né? Que as embalagens tinha lá dizendo assim que os conservantes, que são aquela coisa que faz mal para a saúde, né? Que eles colocam para deixar o alimento durar mais e tudo, e eles mudaram para a palavra conservadores. Não contém conservadores. Então, o que eles estão tentando fazer? É ligar, assim, é uma programação neurolinguística, é fazer a pessoa ligar uma coisa a outra sem ela perceber. Então, ela vai ligar, vai saber que o conservante é uma coisa ruim. Agora é o conservador, que é uma coisa ruim. As pessoas conservadoras também são pessoas ruins. Então, assim, aquelas coisinhas na linguagem que a gente não consegue perceber muitas vezes, porque eles vão colocando aos poucos. São aquelas doses homeopáticas que as pessoas vão aceitando sem se dar conta. Daqui a pouco eles conseguiram dominar tudo. A Kenda falou algo interessante ali, né? Que ela comentou que é a ideia daquele livro 1984, né?
Ele vai reduzindo as palavras ali para que, né, ou seja, eu não tendo tantas palavras para me expressar, eu vou acabar não conseguindo expor aquilo que eu sinto, o que eu estou passando, as minhas necessidades, né? E essa questão, eu achei muito, muito bacana o complemento, importantíssimo, porque realmente, né, se a gente cai nessa de embarcar nas palavras, né, umas coisas tão idiotas hoje em dia, né, não pode falar mais sonegação, né, coisas do tipo porque é ofensivo. Não, qual que é o sentido da palavra, o sentido correto da palavra? A partir do momento que a gente embarca nisso, a gente vai ficando preso mesmo nessas algemas, nessas ideias, né? Hoje, infelizmente, até mesmo por causa dessa questão do politicamente correto, quando a gente fala de fazer uma live como essa, é preocupante, porque daqui a pouco você vai receber um processo por algo que você falou, porque a pessoa não entende o significado da palavra, né? Ou porque criou-se outro significado que não é o significado de origem da palavra, né? Mas com relação à questão, né, o que eu quis dizer ali com o machismo, mas corrigindo, né? Então, acho que é interessante, sim, corrigir isso. Mas a ideia de, existe a opressão, existe o pecado, existe, mas Cristo é a resposta para todas essas coisas. O Evangelho é a resposta para todas essas coisas. O Rafael, ele chegou a iniciar isso, a falar sobre isso, mas assim, Jesus... Né? Quando eu escuto alguém falar assim, a Bíblia é machista, a Bíblia ela oprime a mulher ou coisa do tipo, logo eu penso, ou essa pessoa nunca leu a Bíblia, ou ela não entendeu. Porque, na verdade, o que Jesus faz é uma quebra de paradigma, uma quebra de tabu. Então, Jesus vem num cenário, né, de uma cultura que, de certa forma, oprimia a mulher em alguns aspectos, e aí você começa Jesus indo totalmente contra a cultura da época. Jesus aperta o poço para conversar com uma mulher samaritana, né, e aí você vê dois aspectos lá. A samaritana, que era, né, os samaritanos, que eram um povo completamente rejeitado, eram marginalizados, e Jesus falando com uma mulher, algo que um judeu não fazia sozinho, né? O fato de Jesus andar sempre, né, entre os seus discípulos cercado por mulheres, isso fazia com que na época ele fosse mal visto, porque as mulheres, elas não eram inseridas dentro do contexto religioso, né, dentro da cultura judaica. Para a mulher não era permitido nem mesmo se assentar junto aos homens para aprender da palavra. E aí você olha Jesus lá, dentro de uma casa, pregando, ensinando para os seus amigos, para os seus discípulos, e você vê Maria debruçada aos pés de Jesus, aprendendo. Então Jesus, ele quebra a todo momento diversos paradigmas, diversos contrastes, questões culturais ali. Né? E você olha uma pessoa hoje, que ela olha para a Bíblia e ela fala, a Bíblia é machista, não, a Bíblia oprime a mulher, ela não conseguiu compreender o que Jesus faz, porque Jesus é a resposta. Só que ele é a resposta verdadeira, ele é a solução. Então ele vai pegar para um mundo caído, para uma humanidade caída, e aí, se a gente for pegar onde começa o problema, né? Uma vez falando sobre o feminismo na igreja, eu trouxe essa questão para o pessoal. Aonde começou o problema? Aonde começou o problema do homem com a mulher? Com o pecado. E o que é engraçado lá no pecado? Deus vai lá, cria o homem, cria a mulher, né? Fala para o homem antes mesmo de criar a mulher, você vai dominar sobre as coisas e tal, né? Cria a mulher, e aí quando a serpente aparece, cadê o homem? Você já vê uma certa omissão. Né? Você já vê uma certa omissão. O homem já não está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Aí você começa a perceber o que acontece. A mulher é enganada. Por que ela é enganada? Porque ela assumiu a autoridade, a liderança que foi dada ao homem. Então a mulher acaba sendo enganada. E aí, por consequência do pecado, o que Jesus fala? O que Deus fala, melhor dizendo? Por conta do pecado, né, diversas, vai morrer, todas aquelas maldições, mas ele vai falar para a mulher, a partir de agora o seu desejo será do seu marido. O que Deus está querendo dizer com isso? Agora por causa do pecado, agora por causa da consequência do pecado, infelizmente a partir de agora vai começar a ter desavença entre vocês. Aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser perfeito, uma relação de ajudador um do outro, agora não, agora vai ter um certo conflito aí de interesses. Por quê? Por conta do pecado. E aí quando a gente olha para a redenção, através de Cristo, aí Cristo agora é um modelo, né? Agora, não, qual que é a maneira certa então? A maneira certa agora, falando com relação aos homens aí, é que o marido agora ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, como se entregou por ela. Esse é o modelo. Em Jesus a gente vê resposta para essas coisas. Mas se eu não entender qual que é o problema,
Se eu não entender qual que é o problema, se eu achar que o problema é o homem, se eu achar que o problema é o negro, se eu achar que o problema é o branco, se eu achar que o problema são as classes sociais distintas, eu vou procurar soluções que não vão vencer o problema. E aí, essa semana, conversando com o Rafael ali, ele falou algo interessantíssimo. Eu não sei se vocês chegaram a abordar isso no começo da live, mas a ideia, né, quando você olha para o feminismo ou outros movimentos aí, revolucionários, você não tem que examinar ele por aquilo que ele diz, por aquilo que ele fala que ele vai fazer ou que ele defende, mas pelos seus frutos. Né? E o que é muito claro? Que o feminismo não resolveu problema nenhum. O movimento feminista não resolveu problema nenhum. Em algum momento, algumas vozes, né, dos movimentos feministas talvez clamaram por alguma coisa que fosse boa, interessante e tal. Mas se a gente olhar para a história, a gente vai ver que não foi conquistado nada pelo movimento. Pelo contrário, até mesmo na questão do voto nos Estados Unidos, o voto só foi aprovado, eu não lembro agora o ano, me fugiu agora da memória o ano que foi aprovado lá o voto da mulher nos Estados Unidos, mas só foi aprovado justamente porque parou de se falar de feminismo, de direito das mulheres e começou a falar de direitos humanos, começou a falar de direitos humanitários. Entende? Então você começa a ver que, tipo assim, o feminismo, além de ele identificar o problema errado, ele traz soluções, ideias de soluções que não resolvem nada. E quando a gente olha para a sociedade hoje, o que o feminismo resolveu? Nada. Né? Aí vocês falaram ali no começo lá sobre a primeira, segunda, terceira onda. O que a gente vê hoje acontecendo, principalmente nessa terceira onda do feminismo aí? Esse ensino dessa vulgaridade feminina. Né, a ideia de que a mulher é liberta pelo sexo, que ela exerce poder pelo sexo. Você vê as meninas cada vez mais novas sendo inseridas numa cultura de depravação. E aí é engraçado, porque o movimento que quando começou lá, se dizia lutar contra o homem opressor, agora está instigando as mulheres a fazer tudo aquilo que os homens opressores, entre aspas, querem. Né? Elas estão se tornando homens mal acabados e fazendo exatamente aquilo que elas diziam combater. Exato. Aí você pega isso até pela história de Simone de Beauvoir lá, né? Tipo assim, defendeu tanta causa e tal, e viveu a vida inteira, né, grudada lá a um homem, dizendo que tinha um relacionamento aberto, mas sofria por amor, sofreu pra caramba, viveu uma vida desgraçada, porque defendia um relacionamento aberto, enquanto na verdade ela estava satisfazendo as vontades de um homem promíscuo. Né? Inclusive levando meninas, né? Aliciando meninas menores de idade para se prostituir com eles. Eu acho bem importante falar sobre isso mesmo e mostrar como que a gente também não chegou a citar a questão daquela feminista Margaret Sanger, né? Sim. Porque ela foi a criadora do Planned Parenthood, porque ela era uma eugenista, ela odiava negros, e ela lutava como se fosse um Hitler da modernidade, um Hitler de saias, né? Lutando e que hoje as feministas pensam que elas estão defendendo o aborto porque é uma coisa boa para a mulher, porque a mulher não, é dona do próprio corpo, mas onde acontece mais episódios de aborto, esses casos, são entre as mulheres negras. Elas estão contribuindo para o racismo, elas estão contribuindo para o eugenismo de uma raça que elas dizem defender também, que é uma pauta, né? E a defesa da Margaret Sanger decorre lá da sociedade teosófica. E a sociedade teosófica foi criada pela Helena Blavatsky, que se envolveu em satanismo, e é da onde decorre hoje muitos grupos e seitas, né, como o Wicca e vários outros, inclusive a Nova Era. Então, eu acho importante falar, porque se a cristã hoje pensa que ela pode ser feminista, ela acha que as duas coisas são compatíveis, ela tem que ver um pouquinho mais a fundo da onde vêm as ideias que ela defende, porque surgiu por homens, que foram homens que estavam por trás disso, homens que trabalhavam com ideais iluministas, que vêm de grupos, né, que não costumam aparecer, que não são falados, mas que
que estão por trás e são grupos satanistas. Sim. E eu queria até quebrar alguns tabus aqui, né? Voltando para esse lado teológico, quebrar alguns tabus, né? O Rafael falou ali a questão da submissão no começo, um pouquinho atrás aí. Ele falou sobre isso, é interessante, né? Como o Rafael falou também, o brasileiro tem um problema muito grande com questão de palavras, de entender o significado dela. Nós temos uma língua muito difícil e muitas vezes as pessoas não entendem o significado e cria toda uma narrativa em cima de algo, né, que nem é o sentido daquilo que está sendo falado, né? Mas você vê, por exemplo, a questão da auxiliadora, né? Isso trazendo para dentro de um contexto cristão. E eu falo isso porque muitas vezes quando a gente fala dentro da igreja e tal, com as mulheres cristãs, né, que Deus fez ao homem uma auxiliadora idônea, você percebe que isso causa um constrangimento na mulherada. Porque elas vão pensar assim, como assim auxiliadora? Quer dizer que o homem é o bambambam, o homem faz todas as coisas e eu sou uma simples auxiliadora, é ele que vai ganhar os créditos? E é muito engraçado, porque se a gente olhar na Bíblia, a gente vai achar uns 4 ou 5 textos que se referem a Deus usando essa mesma palavra. Com a mesma palavra do aramaico. Chamando Deus também de auxiliador. Ou seja, isso de forma nenhuma é pejorativo ou diminutivo. Mas existe uma missão e agora eu vou fazer a mulher para te ajudar nessa missão. Ela vai assumir essa responsabilidade junto contigo. É quando o homem fala para Deus, Deus, me ajuda, me auxilia, ele faz uso dessa mesma palavra. Então, assim, são contextos que muitas vezes não são entendidos e que isso dificulta, né, as mulheres entenderem o que é a questão da submissão, do auxílio, né? Existem papéis diferentes com relação ao papel do homem, a mulher, em questão da igreja e tudo mais? Existe. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, a gente pode esclarecer mais algumas coisas sobre isso. Mas, quando a Bíblia, ela fala, né, ela dá a entender em diversos textos que o papel da mulher ele é mais recluso à casa, né, onde o homem tem uma responsabilidade maior com relação ao sustento e tudo mais, e a mulher ela é mais voltada à casa, a gente precisa também entender e contemplar o cenário daquela época. Naquela época não existia, o mundo não era como hoje. As pessoas não saíam de casa, iam para o seu escritório trabalhar, não existiam indústrias, não existia essa tecnologia, as pessoas viviam do quê? Da agricultura. As pessoas viviam, na grande maioria do tempo, da agricultura, da caça. Como é que era formado as famílias naquela época? Como eram as casas naquela época? Qual que era a dinâmica do relacionamento naquela época? A mulher, quando né, lá em Provérbios, né, vai falar sobre a mulher virtuosa, né, sobre a mulher como na ideia de que a mulher virtuosa, a mulher é aquela que administra bem o seu lar e tudo mais, ele está dando a ideia do quê? Porque naquela época, os homens eles iam mais para a caça, e essa parte de administração do dinheiro, da casa, das coisas, porque o que existia naquela época? Na casa tinha empregados, né? Se trabalhava com a agricultura, você tinha o comércio da agricultura, quem fazia tudo isso era a mulher trabalhava. A ideia não é que a mulher tinha que ficar em casa amamentando, cuidando dos filhos e pronto. Mas o trabalho da mulher ele era mais voltado, ele era mais perto da casa, justamente porque essa questão da educação, do edificar o lar, essa questão da governança da casa era um papel da mulher. Mas não que ela não trabalhava. Então, se a gente for aplicar isso por uma cultura hoje, não quer dizer que a mulher não pode trabalhar, não quer dizer que a mulher não pode ter uma profissão, pelo contrário, deve. A questão é que ela precisa compreender o papel deixado por Deus também para ela em relação à família, em relação à casa, em relação aos filhos. E é isso que vai levar muitas mulheres que, dependendo do trabalho, não têm condições de equilibrar essas duas responsabilidades, que talvez vai reduzir o horário de trabalho, ou talvez vai optar pela família, porque algumas mulheres entendem que isso é mais importante, né? Não que a Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar, mas é engraçado o movimento feminista que ele diz que a mulher pode ser o que ela quiser. Menos o recatado e do lar, né? Ela pode ser o que ela quer, dentro da agenda. Se a mulher não quer trabalhar porque ela decidiu, por convicção própria, por escolha própria, ficar em casa e cuidar dos filhos, não, isso você não pode. Né? Que era o que era defendido na primeira e segunda onda do feminismo. Não, a mulher não, ela tem que cortar com matrimônio, com ser mãe e tal, tudo isso aprisiona a mulher. Então, assim, a mulher pode ser livre para fazer o que quer,
desde que não vá contra a agenda deles. Né? Então, tipo assim, essa má compreensão da Bíblia, da cultura da época, das palavras, né? E muitas vezes por não entender aquilo que Cristo fez uma revolução, né? Não no sentido pejorativo, mas Cristo mudou toda uma ideia da época. Ele foi totalmente contra os costumes da sociedade. E aí algo que a gente precisa entender é que a revelação das Escrituras, ela é de forma gradual. Né? Talvez alguém vai se perguntar, e a poligamia? E coisas do tipo, e o relacionamento opressor que existia no Velho Testamento e tal. A gente precisa entender que a revelação bíblica ela é gradual. E essa solução, esse antídoto para a humanidade, que a humanidade precisa, ele vem com Cristo, depois com o Evangelho. E esse é o modelo. Esse é o modelo. A lei, ela tinha um aspecto de segurar, de prender, para que as pessoas... Né, a lei, ela foi dada até mesmo por amor. Vivam dessa forma para vocês não quebrar a cara, para vocês terem mais facilidade no relacionamento, em viver em sociedade. Agora, a solução, ela só é apresentada verdadeiramente por intermédio de Cristo, do Evangelho. Essa coisa sobre Cristo ser a solução, né, nos tempos dele, você percebe que a pregação dele é uma pregação de volta a Deus, né? Tanto que o cerne da pregação dele é o arrependam-se, o reino está próximo. A sociedade da época, porque existe uma coisa interessante, né? Você percebe ali, já nos tempos de Cristo, a sociedade indo em direção ao que hoje nós denominamos progressismo, né? Então a gente começa a abrir mão de valores eternos para ir em direção a um suposto progresso. Então a gente precisa a gente precisa olhar, deixar o que existe para trás e olhar para frente, né? Lá em política, essa política, esse anseio, né, que não é uma ideologia, mas é um sentimento de respeito a valores eternos, é o que a gente chama de conservadorismo. Eu estava lendo sobre isso, tem uma coisa interessante sobre o valor dos antepassados, né? Então ele fala assim que nós, da geração que está aqui agora, os vivos, nós somos anões nos ombros de gigantes. Significa o quê? Que você pode até enxergar mais longe do que seu pai, do que os seus antepassados, mas não significa que você é maior. Você só está nas costas dele. Você só pegou aquilo que já existia antes, você se baseia naquilo que existe antes para que você consiga olhar o futuro com melhor clareza. Então, o que Cristo trouxe para aquela época, e a resposta do Evangelho, né, e ele, de certa forma, ali no Evangelho, ele vai nos chamar de conservadores, né, porque ele fala assim que nós somos o sal da terra, nós somos os necessários por conservar a carne. A carne vai apodrecer. Nós estamos num mundo que ele vai de mal a pior, mas nós seguramos isso. Então, o que Cristo nos ensina, que acho que ele quer dos cristãos hoje, por isso que é tão triste ver pessoas jogadas em ideologias, não só no feminismo, mas em muitas outras ideologias que existem, é que essas pessoas estão fazendo exatamente o contrário do que elas deveriam fazer. Nós somos as pessoas que defendem, e não é no sentido de ser santinho, de ser certinho, mas existem algumas coisas que são eternas, que nem mesmo o pior do bandido ousa quebrar. Existem algumas coisas, nós temos um sentimento interno, nós temos uma herança que foi dada pelo próprio Deus quando nós somos feitos à imagem e semelhança dele, que são valores eternos. Então, quando a gente desconstrói o ser humano, quando a gente desconstrói a própria concepção do que nós somos, nós estamos quebrando com essa ordem. Existe uma ordem, existe uma continuidade, e a gente não pode quebrar isso. Então, e a ideia da criação, né, Rafael? Exato. E isso começa com Deus. Os padrões, eles foram estabelecidos no Éden. Exato. Deus já ensinou, ele já deixou o que é o pecado. Tem muita gente que
deve estar ouvindo, pecado, pecado, pecado. O pecado simplesmente é você deixar a vontade de Deus, deixar o que você foi criado para fazer aquilo, para fazer qualquer outra coisa, para fazer a sua própria vontade. Sim. É como se você estivesse se auto-envenenando. Né? As pessoas tratam a Bíblia como... A Bíblia ela é comparada ao direito negativo, ela tem leis de não faça. O que significa? Você tem uma enorme liberdade aqui dentro. Mas o não faça significa, se você passar desse ponto, você cai no precipício. É apenas isso. As leis, o relacionamento que Deus nos propõe pela Bíblia, ele é um relacionamento harmonioso. E Deus já tinha falado, olha, não vai ser fácil por causa do pecado. Mas o plano original, o plano do Éden ali, ele era o que o ser humano era, são esses valores eternos. Não que nós devemos voltar a ele, porque não é isso que prega o cristianismo também. Nós não vamos voltar para o Éden. Isso não vai acontecer. Agora, o que nós devemos ter cuidado é que nós estamos levando a sociedade, nós estamos abrindo mão de coisas eternas para trocar o certo pelo duvidoso. Então, é melhor você ficar com o mal conhecido do que você se aventurar numa coisa nova. A sociedade não é perfeita. Agora, peraí, os casamentos não são perfeitos. Hoje tem, né, os casamentos estão... Tudo bem, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a instituição casamento, destruir, para se aventurar numa coisa que nós não sabemos nem o que é, e que todas as vezes que uma ideologia tem algum êxito, o êxito, entre aspas, entre muitas aspas, ele gera destruição. Rafael, sabe o que eu acho que é interessante, né? Na maioria dessas ideologias, é que elas são assim, elas não creem em Deus, a grande maioria não creem na Bíblia. Nenhuma. E eles querem mudar aquilo que a gente crê na Bíblia. Assim, se você não crê na Bíblia, se ela não é uma verdade absoluta para você, como ela é para mim, por que você insiste em querer fazer com que ela seja alterada? Né? Isso que é muito engraçado, e na verdade é uma tática, né, desses movimentos, mas eles tentam colocar a Bíblia a todo momento como descrédito. Quando eles não conseguem colocar em descrédito, eles tentam mudar. Mas por que você gasta tanto tempo tentando mudar algo que você não acredita? Né? E chega a ser uma hipocrisia muito grande. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nos valores cristãos, eu não acredito no que Deus diz a respeito ao casamento e tal. Então por que você está incomodado? Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de sujeição, por exemplo, do marido à mulher, a liderança masculina ou coisa do tipo, a gente está falando dentro de uma ótica cristã, bíblica. Dentro de um casamento projetado para ser conforme a vontade de Deus, que glorifique a Deus. Né? Então, como é que seria esse casamento? De um homem que se submete à autoridade de Cristo e de uma mulher que se submete à autoridade do homem. Ou seja, a mulher que se submete à autoridade do homem, que se submete a Cristo, ela está no céu. Porque é um homem que vai amar ela como Cristo amou a igreja, é um homem que vai cuidar dela. Né? Então, essa é uma verdade cristã. Essa é uma verdade bíblica para aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, se a pessoa não crê na Bíblia, não crê no Criador, não crê em nada disso, então assim, ok, que ela viva da forma que ela crê, que ela pensa, mas que ela não, mas acaba sendo injusto e completamente errado que ela queira mudar, né? E é isso que está acontecendo hoje por intermédio das leis, desse progressismo que existe hoje, tentando mudar e perverter as próprias escrituras, né? Eu não quero aqui citar nomes e tal, mas assim, um recado que eu dou para quem estiver escutando é que assim, fique muito atento com quem você escuta, com o que você lê, com quem você ouve. Às vezes eu vejo que muitas pessoas estão vivendo meio que por osmose, assim, sabe? Você fala, por exemplo, do movimento feminista, você fala de ideologia, de gênero ou coisas do tipo, e pessoas pensam que isso não existe. Você vê comentários do tipo assim, não, isso não existe, isso é teoria da conspiração, isso é coisa de louco e tal, porque as pessoas vivem de uma forma assim que não estão compreendendo que nada acontece por acaso. Existem pessoas empenhadas, a gente precisa compreender isso. Existem pessoas empenhadas em dissolver a família, em dissolver a coluna. Existem hoje, é muito sério isso, existem hoje
traduções bíblicas que já alteram palavras da Bíblia para tirar o caráter de Deus, para mudar a ideia de alguns textos. Já existem Bíblias sendo escritas com linguagens neutras, sabe? Para poder encaixar, às vezes, o homem ou a mulher em situação que não está falando sobre eles. Então, assim, existem muitas pessoas mal intencionadas, e a gente entende tudo isso como espírito do anticristo, de oposição a Cristo, ao Evangelho, mas existem gentes realmente comprometidas com essa agenda e empenhadas em dissolver mesmo a família. Né? Por que o aborto é tão aclamado? Por que coisas como o divórcio é tão aclamado? Por conta disso. Diz aí, Jane. Eu quero pontuar aqui que um colega meu que não está podendo comentar na live, porque ele está bloqueado no Facebook também, ele pediu para a gente comentar sobre o caso da Argentina hoje, que aprovou o aborto, né, até o 3º mês de gestação, e qual é o precedente que isso pode abrir para o restante da América Latina. Inclusive, né, que daí já é uma pontuação minha, o Papa não se pronunciou sobre isso, né, sendo no país onde fica o Vaticano. Aliás, não é, mas ele é argentino, né? O país natal dele. País natal dele. Na época de Jesus, na época da igreja primitiva, os cristãos, eles tinham, entre outros apelidos, eles eram vistos como canibais. Por que eles eram vistos como canibais? A cultura grega e a cultura romana, eles não tinham o hábito de criar filhos com deficiência. Quando eu falo com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, um filho manco, um filho cego, qualquer tipo de deficiência. Então, eles tinham um muro que eles jogavam aquelas crianças daquele muro. E ali tinham muitas crianças mortas. Né? Claro que com o tempo, o que acontece? Você joga no muro e a criança ela bate nos outros cadáveres e a criança não morre. O que os cristãos faziam? Eles iam lá, olhavam entre os corpos se havia alguma criança viva. E pegavam para criar. Isso é cristianismo. Tá? Então, por que achavam que eles eram canibais? Porque a sociedade era tão corrompida que eles eram amorais. Eles já eram cauterizados. Eles não tinham o senso de certo e errado ali mais. É lógico que eles sabiam que estavam tirando uma vida, eles sabiam que era um assassinato, mas aquilo era justificado. Eles tinham uma deficiência e não podiam viver. É a eugenia. Esse espírito maligno, ele está aqui há eras. As crianças, antes disso, na época de Israel, elas eram sacrificadas a um deus Moloque. Né? Então, o cristianismo ele é a última defesa do Ocidente. Quando a gente abre mão, quando a gente está ao ponto de matarmos crianças, e aí nós chamamos essa porcaria de aborto, o nome disso não é aborto, o nome disso é assassinato de criança. Não dá para discutir sem esse termo estar corretamente grafado. O nome dele é assassinato de criança. Isso não é aborto. Então, o que acontece? A Argentina abrindo... Bom, eu acredito que isso é uma questão de tempo para chegar no Brasil. O brasileiro, ele ainda conserva muita coisa. Ele hoje ainda é um povo que é contra o aborto, mas ele já faz concessões. Por que você acha? Quando teve a liberação do aborto na França, eu acredito que foi um dia, se não foi no mesmo dia, foi 2 ou 3 dias depois. Nós tivemos aquele caso, gente, isso acontece o tempo todo, mas a mídia trouxe um caso de criança engravidando, e aí a menina fez o aborto, porque ela foi estuprada. Isso levantou um enorme debate aqui no Brasil sobre os casos de aborto que devem ser flexibilizados. Você acha que isso é o quê? Isso é o quê? Você está se acostumando a dar concessões. É assassinato, mas se a menina foi estuprada, eu mato o filho. Olha só como só de você trocar a palavra aborto por assassinato, já não faz isso ser estranho? Já não faz você pensar que, peraí, tem algum inocente morrendo aqui no meio? Porque se eu estou assassinando,
O fato de eu ser uma vítima de estupro não me autoriza a ser um assassino. Então, não há concessões na questão do aborto. Não há concessões. Se nós falarmos, enquanto nós estivermos distorcendo esse tipo de palavra, vai acontecer isso. Então, nós precisamos dar nome aos bois. É assassinato de criança. Uma menina estuprada é lamentável, é nojento, é triste. Perfeito. A gente mas não dá o direito a ninguém. E outra, é claro que a menina não é uma assassina, não estou falando isso. Estou falando isso porque o próprio Estado deu autorização para que isso acontecesse. O Estado não pode assassinar. O Estado ele tem leis, é contra a lei fazer isso. Então, o Brasil ele vai ser bombardeado nessa questão. O ideólogo, Satanás, o revolucionário, ele tem uma tara enorme por criança. A gente não falou aqui, mas o feminismo, ele tem um ódio especial pelos meninos. Não são apenas por homens, são por meninos. Você já pegou alguma estatística? Já pegou alguma estatística de estupro de meninos? É amedrontadora. É amedrontadora. Sim. O que isso acontece. Fala, Jário. E é bíblico, né? Deus já tinha falado isso lá no Éden, lá, né? Que não só se referindo a Cristo, né? Que seria um eterno inimigo da serpente, mas também com relação à raça humana, né? Ao homem que seria constantemente perseguido ali por Satanás, né? Com relação ao impacto que isso vai ter no Brasil, na verdade, assim, né? Vocês já falaram isso no início ali, mas o Brasil já vem sendo bombardeado com todas essas ideologias, né? Já conversando essa semana ali no WhatsApp, a Jaine falou daquele livro Maquiavel Pedagogo e tal, e a gente já começa a ver todas essas coisas sendo... Aí, o livro aí, que é muito bom, inclusive. Então, a gente já começa a ver toda essa doutrinação, que não é só nos alunos, elas já começam nos professores, para que os professores comprem esse discurso e comecem a tratar isso em sala de aula. Então, assim, é uma represa que está estourando, e uma hora ela vai terminar de estourar, uma hora isso vai chegar. Acontecer. Né? Agora, o que é claro, o que é importante dizer aí, eu acho que você foi perfeito no comentário, é a questão de nomear. Não é um aborto, né? Ainda que o nome hoje nós conhecemos é aborto, mas é um assassinato. Esses dias eu estava lendo um livro, até mesmo de um relato de conversão de uma pessoa, e ela teve muita dificuldade no início da fé dela por conta de ter cometido um aborto com praticamente 8 meses de gravidez. E o que eu achei interessante no livro é que ele conta essa história com riquezas de detalhe. E ela vai falar, né, que a gente fala de aborto como uma coisa bacana, como uma coisa assim, como se estivesse tirando o sêmen ali. Não é um feto, não é uma criança, não é algo que tem vida, né? E ela começa a contar com riquezas de detalhes, que ela chegou numa clínica para abortar, e ela, ao tempo inteiro, tentando não pensar naquilo e pensando em outras coisas e tal, porque ela estava abortando por causa do namorado, porque queria estar com o namorado. E ela diz que o médico introduz lá as ferramentas nela e tal, e que ela percebe que com uma tesoura ele começa a quebrar os ossos, sabe? E ela vendo aquilo e ouvindo o barulho dos ossos sendo quebrados e tal, e ele retirando os pedaços dessa criança, até que ela vai e pensa, poxa, ainda tem o crânio. E aí o médico com um material lá praticamente para serrar o crânio, serrando o crânio de uma criança. Gente, é isso que é aborto. Né? Aborto não é uma coisa simples, não é um anticoncepcional que a pessoa toma e ela deixa de engravidar, não. É um assassinato de um bebê, de uma vida dentro do ventre da sua mãe, onde é brutalmente assassinado, onde é cortado em pedaços, serrado em pedaços, e isso precisa ser dito. Né? Eu vi uma pessoa falando isso há pouco tempo atrás, de que fizeram uma enquete, né, uma pesquisa nas ruas, acho que estava até no Facebook isso, o que as pessoas pensavam sobre o aborto, e a grande maioria apoiando o aborto, e a pessoa pegava e falava, então vem cá, vamos assistir um vídeo. E esse vídeo tinha como era feito um aborto. Ninguém conseguiu assistir o vídeo até o final. E muitas pessoas mudaram de opinião. Então é isso que acontece muitas vezes no Brasil, a gente ter opinião sobre algo que a gente não conhece. Aí o livro Maquiavel Pedagogo, ele vai falar sobre isso, né? Eu não lembro qual que é o nome da teoria agora, mas é aquele negócio de você ter a opinião do grupo.
né? Ou seja, eu vou sofrer uma pressão se a minha opinião não for igual à do grupo. Então, se o aborto dentro das universidades, dentro do colégio, é visto como algo normal e eu não apoiar isso, eu vou ser visto como quadrado. Só que com o tempo, isso começa a ganhar forma dentro de mim. Eu começo cegamente a acreditar que isso é real. E aí, quando você traz essas pessoas para a realidade, quando você traz elas para a realidade, elas vão começar a perceber, pô, mas isso aí que é o aborto? Não, é isso que acontece com a criança? Ela é torturada dessa forma? E a gente precisa ser claro com relação a essas coisas. Tem 2 trechos que eu tinha anotado aqui para ler, porque é melhor eu ler do que eu explicar, do livro, né, que fala das técnicas de convencimento, como é que eles fazem para poder modificar o pensamento da pessoa, né? Tem o princípio do pé na porta, que ele deu esse nome, né, que é o seguinte: começa-se por pedir ao sujeito que faça algo mínimo, um ato aliciador, mas que esteja relacionado ao objetivo real da manipulação, que se trata de algo bem mais importante, que é um ato custoso. Assim, o sujeito sente-se engajado, ou seja, psicologicamente preso por seu ato mínimo ao ato custoso. Daí, indo para outra parte, né, que daí é mudar a atitude da pessoa, né, da persuasão ao engajamento, os indivíduos, ele dá um exemplo ali do que foi feito, em falando que, nos 2 exemplos, os indivíduos foram induzidos a praticar uma conduta custosa em um contexto de liberdade. Assim, as circunstâncias seriam aparentemente aliciantes a ponto de conduzir o indivíduo a manifestar comportamentos contrários às suas convicções ou motivações. Comportamentos aos quais lhe será necessário fornecer justificações, porque daí ele tem que se justificar daquilo que ele fez, que era contra o que ele acreditava. Também se compreende que, engajado pelas circunstâncias, o indivíduo possa hoje enxergar virtudes onde antes não as via. Então, ele faz algo que seja contra o que ele acredita, e daí, para o cérebro dele não dizer assim, você está indo contra, ele vai começar a criar justificativas até ele aceitar aquele ato como algo sendo normal. Então, a partir daí, ele começa a modificar o pensamento dele. E é uma tática muito usada nas escolas para convencer as meninas, e inclusive eu digo as cristãs, né, que hoje elas acreditam nos valores de Deus, daqui a pouco elas estão acreditando em outra coisa, porque elas foram condicionadas a isso sem perceber. E assim, até encaminhando para o final ali, né, Rafael até mandou mensagem aqui, mostrando quantos minutos a gente já está de live, mas é um assunto tão importante, atual, interessante, eu acho que vale até a pena outras vezes a gente se debruçar sobre esse assunto aí, porque... A gente pode pegar uma hora, Jair, e fazer perguntas e respostas mesmo. Né? Exato, isso é bacana, é legal. A gente poderia até deixar marcado aí, talvez, já para... Porque eu tenho certeza que algumas perguntas aí, algumas pessoas gostariam de fazer, tá mandando para a gente aí, a gente organizar uma live a respeito desse assunto, né? Mas, assim, eu gostaria de frisar, né? Eu acho que já foi falado isso, eu sei que é muito importante, mas eu gostaria de frisar dentro de um contexto cristão, né? Para quem está ouvindo aí, é que, assim, existem problemas sociais, existe a maldade, existe existe opressão, existe a maldade, existe. Tudo isso é consequência do pecado, né? O que é a mensagem do Evangelho? O que é a mensagem de Cristo? É uma mensagem de esperança. Cristo para nós é a esperança no mundo que nós vivemos, que é contaminado pelo pecado, né? Onde a mãe chora pelo filho que morreu, onde muitas vezes o pai tem que enterrar o próprio filho, onde mulheres são muitas vezes estupradas, onde homens também são mortos brutalmente. Esse é o mundo que nós vivemos, e Cristo é a solução, Cristo é a resposta para a humanidade. O Evangelho é a
resposta para a humanidade, né? É claro que nós cremos, e a Bíblia ela é muito clara com relação a isso, que né, nos últimos dias, que no final dos tempos, as coisas elas vão piorar, e nós temos de resposta, quem busca uma solução, não uma solução que seja fora de Cristo, fora do Evangelho. O feminismo não vai trazer revolução, não vai trazer mudança, não vai trazer transformação, um resultado, né? Outros movimentos, outras ideologias não vão trazer resultado, né? O que vai trazer resultado é Cristo, né? Se você vive talvez uma vida difícil, dificuldade no casamento, no relacionamento, com quem se relacionar, é em Cristo, é na palavra de Deus, entendendo o propósito de Deus para a criação, e é isso que a Bíblia faz. É isso que o Evangelho nos traz. É nós entendermos qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para a mulher, para o casamento, para os filhos. E se eu não entender isso, eu vou comprar aquilo que esses movimentos acabam vendendo. E aí, vocês falaram algo interessante agora com relação a essas meninas, a esses jovens que estão chegando muitas vezes na faculdade, no colégio, e estão abandonando a fé. Porque aí eu faço uma crítica também à igreja cristã, também à igreja evangélica. A gente abandonou o ensino das escrituras, né? A palavra, para muitos, ela tem sido simplesmente um amuleto, uma palavra de prosperidade, de bênçãos financeiras ou coisa do tipo. A gente largou o verdadeiro ensino. Então, por que filhos estão chegando na faculdade e estão abandonando o evangelho? Porque, na verdade, eles não foram ensinados a palavra pelos seus pais. Eles não compreenderam, eles aprenderam a ter uma programação de domingo, a ir para a igreja no domingo, a ouvir o pastor a falar, mas não aprenderam com seus pais a palavra, não aprenderam a amar o Senhor, não aprenderam as verdades em pouquíssimo tempo. Mas o Rafael convive comigo, a gente se conhece há um bom tempo, e né, para quem não sabe aí, hoje eu sou pastor, mas eu e o Rafael, a gente teve uma adolescência bem, assim, nós éramos muito bagunceiros, muito problemáticos, demos muito trabalho para os nossos pais, né? Minha mãe tá ouvindo aí, minha mãe sabe que vai ter um galardão dobrado lá no céu. Mas aquilo que a gente aprendeu quando eu era pequeno, na nossa cabeça, nós guardamos até. E isso tem dado fruto nas nossas vidas, né? Então, para quem está escutando aí, eu gostaria de... Rogério, o seu som está ficando ruim, Cristo é a solução. Existe problema, existe opressão, existe o sexismo, existe, mas a resposta para todas essas coisas está no Evangelho. Jaine. Deu uma interferência agora no final. Mas eu acho que é isso, né? A gente se alongou, a live era para ser 1 hora, e a gente já está quase em 2h30. E, assim, eu quero agradecer a todo mundo que teve paciência de ficar aí com a gente até o final, ouvindo. Espero que vocês tenham gostado.
Joia. Vocês ainda estão aí? Estamos. Voltou agora. Para a gente concluir, bom, eu acho que a gente conseguiu, né, apesar de bastante tempo, aí a gente conseguiu, claro que não conversamos isso exaustão, acho que ainda não, muita coisa ainda dá para ser falada, mas eu acho que a conversa aqui deve ser uma conversa de coragem, sabe? Nós pegamos muitas pessoas. É claro que, assim, nós estamos assim, colocando numa condição de que, olha, eu sou melhor do que você está enganado, eu estou certo. Não. Nós simplesmente estamos conscientes, nós estamos avisando como irmãos, olha, você está num caminho perigoso, né? Eu queria fazer uma leitura de um capítulo que eu adoro, toda vez que eu estou desanimado, e eu acho que assim, que é o cerne aqui, sabe? Do quanto nós, da luta que nós estamos, do dever que nós temos, a responsabilidade que nós temos e quem está do nosso lado. A leitura aqui é João 17. Eu vou ler inteiro, tá? Vai rapidinho. Deu uma travada aqui. Tá? Eu estou ouvindo. Você está ouvindo? Eu acho que é o seu, Jairo, que estava. É, o do Jairo. Então vamos lá, João 17. Esse aqui, só para contextualizar, são os momentos finais de Cristo, antes de ele ir para a cruz, né? Então ele faz uma oração para Deus, e ele fala o seguinte, ó: Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois ele deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna e todos que deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, e tu os deste para mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, porque eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração, e aí entra a parte que ele fala com a gente. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Então é isso que Deus deixa para a gente, né? O que ele entregou, a verdade, essa linda missão que nós temos, e a gente sempre tem que ter um orgulho enorme, nós temos que resistir, nós somos minoria, nós estamos enfrentando uma guerra contra poderes muito, muito grandes, mas nós temos aqui a oração de Cristo por nós, falando, nós vamos resistir,
E é assim que a gente vence as guerras. O cristão, ele é a esperança do mundo. Nós somos representantes de Cristo hoje. Então, a gente tem que resistir dentro, primeiramente, o pecado que há em nós e cuidarmos do próximo. Essa não é uma mensagem de mudar o mundo. Essa é uma mensagem simplesmente para o próximo. Cuida daqueles que estão pertinho de você. É só isso que você precisa fazer. O Jordan Peterson fala, você não tem que mudar o mundo, você tem que primeiro limpar o seu quarto. Limpa o seu quarto primeiro, depois você sai. E de repente você vai sair e vai ver que o mundo nem é tão grande assim. O mundo é simplesmente as pessoas que estão ao seu redor. Cristo foi muito sábio quando falou, ama o próximo. Ideologias de mudar o mundo não funcionam. O que funciona é, mude aqui dentro. Vida eterna é conhecer a Deus. É só isso. Exatamente. Jairo, quer encerrar? Eu acho que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Tá falhando. Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui. Jaine, tranquilo? Terminou? Você quer falar alguma coisa? Legal. Não, é isso mesmo. É só agradecer, né, pessoal? Obrigada, gente. Pessoal, muito obrigado. Nossa, todo mundo que participou aí nos comentários, aí ficou até agora ouvindo a gente falar 2h30. Orem por nós, nós vamos procurar fazer mais lives desse tipo para vocês. Tá? Nós vamos chamar pessoas para participar, então se você tem alguma coisa que você pode dar de contribuição, alguma coisa que você estuda, alguma coisa que você gosta de conversar, sugestão de temas, tá? Fique à vontade. Se você tem contato da Jaine, do Jairo ou meu, manda para a gente, tá? Para a gente estar colocando aqui com vocês, e aí a gente discute aí quando for oportuno. Tá? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos vocês e que Deus abençoe, e é isso. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Tchau.